Olá, mestres! Pessoal, primeiramente eu queria agradecer para todos vocês aí que participaram até aqui, que assistiram a aula 1, que assistiram a aula 2, que me chamaram no privado, mandaram feedbacks, mandaram perguntas, agradeceram, né? Então, assim, de coração, estou muito contente com o que a gente está produzindo até aqui. É a primeira vez que eu faço uma semana dessa magnitude. Já tinha feito outros eventos, já tenho muitos alunos mentorados, né? Geralmente com mentorias presenciais, depois tem o lançamento do infoproduto e tal, mas é a primeira vez que eu tenho algo dessa magnitude, com tanta gente participando, e a experiência está sendo muito legal, certo? Turma, sejam bem-vindos aqui à aula 3 da Semana Mestre do Direito, que vai ser o episódio mais técnico, né? Porque ele é mais denso e eu sei, ele é o mais temido por quem está tentando escrever um projeto de pesquisa, né? Que é a parte da metodologia. O título da nossa aula ele é bem direto, a metodologia que faz seu projeto ser aprovado de primeira. E sim, isso é possível. E hoje você vai entender exatamente o porquê. Até aqui a gente falou sobre forma, sobre estrutura, sobre organização. Você aprendeu como que a formatação coloca no jogo você e como que o seu sumário é o seu mapa. Você entendeu a importância de ter objetivos claros, uma introdução objetiva, uma justificativa convincente e um problema de pesquisa bem formulado. Só que agora chegou a hora de dar o passo seguinte, que é mostrar para a banca como que você vai executar essa sua pesquisa, né? A metodologia é o plano de voo do seu projeto. É aqui que você prova que você sabe o que você está fazendo, que a sua pesquisa é viável, que você pensou em como que você vai obter os seus dados, como você vai analisá-los, quais caminhos você vai seguir, que autores vão te guiar e, o mais importante, como tudo isso se conecta com a pergunta que você quer responder. Nessa aula, você vai aprender quais são os tipos de pesquisa de acordo com a natureza, os objetivos, a abordagem, quais são as técnicas mais utilizadas no direito e como escolher a ideal para o seu tema, como apresentar com clareza e sem enrolação os critérios de análise e a delimitação do seu objeto, e por fim, como que você vai escrever a seção metodológica com confiança e consistência, sem parecer que você copiou da internet, ou que você chutou palavras difíceis só para impressionar, ou que você pediu para a inteligência artificial fazer. Essa aula foi pensada para te dar autonomia metodológica, para sair do eu não sei nem por onde começar e chegar no agora eu sei exatamente o que fazer. Vai ser uma aula direta, profunda, com exemplos práticos e com dicas que vão fazer diferença no seu texto e também na avaliação da banca. Se prepara, porque agora a gente entra no núcleo duro do projeto. E quem domina a metodologia, domina a escrita acadêmica. Bora para cima! Pessoal, por que que tanta gente trava na metodologia? Porque, diferentemente das outras partes do projeto, ela exige que você tome decisões. Aqui você não pode só explicar ou descrever, você precisa mostrar como pretende agir dentro da pesquisa. E isso assusta. Muita gente tenta escapar disso com o famoso encher linguiça, né? Porque a metodologia é o calcanhar de Aquiles de muitos projetos. Não porque seja complexa, mas porque ela exige clareza, objetividade e, acima de tudo, domínio do próprio projeto. E é aqui que começa o problema. Se a pessoa não tem um problema de pesquisa bem definido, se ela não sabe os seus objetivos, se ela ainda está insegura quanto ao recorte do tema, ela vai travar aqui. E aí o que acontece? O candidato começa a jogar palavras difíceis no texto. Método dialético dedutivo analítico com abordagem sistêmico complexa aplicada a uma perspectiva hermenêutica pós-positivista. Aí o cara da banca vai olhar e vai pensar, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Porque a banca não sabe distinguir conteúdo de enrolação. Ela lê, perdão, ela não sabe, não, ela sabe. Ela lê dezenas, às vezes centenas de projetos por ano. Ela reconhece quando um candidato realmente pensou no caminho metodológico e quando ele simplesmente copiou trechos de outros trabalhos
ou usou expressões bonitas esperando que ninguém note. Por isso que nessa aula a gente vai direto ao ponto, como transformar uma ideia em uma execução clara. Como explicar com simplicidade e autoridade o que você pretende fazer. Como usar termos técnicos com propósito e não só para parecer erudito. Porque sim, a metodologia ela é técnica, mas ela não precisa ser confusa. E mais, a metodologia não é onde você se esconde no projeto. Ela é onde você mostra coragem, onde você mostra que você não só pensou o tema, mas também pensou em como fazer esse tema virar uma pesquisa real. A banca não quer teoria aqui. Ela quer ver plano de ação, clareza, viabilidade, alinhamento com os objetivos. Se você entende isso desde o começo, você já saiu na frente. Vamos seguir. O que é que você vai aprender hoje? Hoje, o seu maior ganho vai ser clareza metodológica. Essa aula foi desenhada para te entregar o que realmente importa. Um caminho didático, um caminho estratégico para você estruturar a sua metodologia sem enrolação, sem copiar e colar, e com autoridade suficiente para convencer a banca de que você está pronto para executar aquilo que você se propõe. Você vai aprender como classificar a sua pesquisa da maneira certa. Não de um jeito genérico e decorado, mas com um entendimento real do que significa dizer que uma pesquisa é aplicada, descritiva, qualitativa. Eu vou te mostrar também como escolher as técnicas de pesquisa mais adequadas ao seu objeto de estudo e aos seus objetivos. Você vai entender o que significa, na prática, usar uma análise jurisprudencial, uma revisão bibliográfica, um estudo de caso. Você vai aprender, inclusive, a explicar essas escolhas para a banca com naturalidade, sem parecer que você está inventando moda, que você está tentando impressionar alguém. Além disso, nós vamos falar sobre os critérios de análise, como que você vai interpretar os dados ou os documentos que você escolher, com que base teórica, com que recorte de tempo, de espaço, de fontes, e também sobre a delimitação do seu objeto, porque não dá para eu fazer uma boa metodologia se o campo de análise ainda estiver solto, abrangente demais, genérico. E claro, você vai sair dessa aula sabendo como escrever a seção metodológica do seu projeto. A ideia aqui é que você termine esse encontro com material suficiente para sentar e escrever essa parte do seu projeto com segurança. Nada de travar, nada de depender de exemplo alheio. Você vai saber construir a metodologia com as suas palavras, com a sua lógica, de forma conectada com o seu tema, com o seu problema, com os seus objetivos. Nosso foco hoje é te colocar no controle dessa parte que reprova tanta gente. Porque quem domina a metodologia, domina o projeto. Vamos nessa? Olha só. Pessoal, muita gente encara a sessão de metodologia como uma chance de impressionar usando termos técnicos. E aí vem aquele festival de palavras, dedutivo, indutivo, dialético, hipotético, sistêmico, analítico. Só que o problema não é usar esses termos, o problema é você usar sem propósito. A banca ela percebe rapidinho quando a linguagem está ali só para parecer bonita. Quando a pessoa escreve, será utilizado o método indutivo com abordagem qualitativa de caráter exploratório, mas não explica o que isso significa, nem mostra como que vai aplicar isso na prática, o texto perde força, ele fica vazio, fica artificial. Você não precisa parecer um filósofo da ciência aqui, você precisa parecer alguém que sabe executar uma pesquisa jurídica com método e clareza. Isso é o que convence a banca. Ela não quer que você recite epistemologia avançada. Ela quer saber que se você tem um plano concreto para tirar o seu projeto do papel. Então aqui vai um princípio fundamental. Metodologia boa é metodologia clara. Não adianta tentar esconder a falta de planejamento atrás de vocabulário rebuscado. O que convence a banca não é a complexidade do termo, é a coerência entre o que você quer investigar e a forma como você pretende fazer isso. Pensa assim, se você está conversando com o seu orientador pela primeira vez e ele te perguntar como você vai fazer essa pesquisa, você não pode ficar gaguejando. Você tem que ser capaz de responder com tranquilidade, dizendo, olha, eu vou fazer uma revisão bibliográfica com um recorte entre 2019 e 2023, focando em decisões do STJ sobre responsabilidade civil digital com base na teoria do risco. É isso. Clareza, objetividade, domínio. Você não ganha ponto com floreio. Você ganha ponto com estratégia. Então, a partir de agora,
esquece o método encheção de linguiça. Você vai aprender a escrever uma metodologia enxuta, sólida, que mostra conhecimento real do campo e que dialoga diretamente com o problema e os objetivos da sua pesquisa. Isso é o que faz a banca te respeitar e te aprovar, né? A metodologia do seu projeto, ela precisa se apoiar nesses 4 grandes pilares aí. É isso que dá corpo à seção metodológica e mostra para a banca que você tem um plano de execução bem definido, viável, conectado com a proposta do seu trabalho. Esses 4 pilares são: 1. Tipo de pesquisa. Aqui você vai dizer a natureza da sua pesquisa, se ela é básica ou aplicada. Lembrando que pesquisa básica não quer dizer que ela é mais fraca, que ela é menos aprofundada, não é isso. A básica, ela quer expandir conhecimento teórico, enquanto que a aplicada quer responder a um problema prático, geralmente vinculado a uma realidade concreta. E aí essa classificação ela é importante porque mostra para a banca se a sua pesquisa está voltada para o aprofundamento acadêmico ou para a atuação prática. E aí você tem que conhecer o que sua banca está esperando. Né? 2, técnicas utilizadas. Né? Esse é o momento de você mostrar como você vai obter seus dados ou materiais de análise. Você vai usar revisão bibliográfica? Você vai examinar documentos? Você vai trabalhar com decisões judiciais? Você vai fazer um estudo de caso, uma pesquisa empírica? As técnicas, elas precisam ser compatíveis com os seus objetivos e com o problema que você quer investigar. E o mais importante, você precisa justificar por que você escolheu essa técnica e por que você não escolheu aquela outra técnica. Porque a banca pode te perguntar, olha, por que você foi para a bibliográfica e não para uma decisão judicial? A banca vai te perguntar isso, você tem que saber responder. Critérios de análise. Depois de mostrar como você vai obter os dados, é hora de explicar como você vai analisá-los. Qual marco teórico será usado? Qual será o recorte temporal? Você vai analisar decisões do STF entre quais anos? Vai se basear em quais autores para interpretar esses dados? Aqui você mostra a inteligência do seu projeto, o que você escolhe analisar, com que lente, com que profundidade. E delimitação do projeto, né? Por fim, a nossa delimitação. Qual é exatamente o foco da sua pesquisa? Nada de o direito na sociedade brasileira contemporânea. Pelo amor de Deus, isso é vago demais. Você vai ser mais específico. Quais autores, quais conceitos, qual corte de tempo, qual recorte espacial. Isso mostra que você não está tentando abraçar o mundo, e sim mergulhar com profundidade em um ponto específico do seu tema. Esses 4 pontos, eles precisam aparecer na sua seção metodológica de certa forma, com clareza, de forma clara, bem conectada, sem exageros. Se você estrutura o seu texto com base nesses 4 pilares, você mostra que você pensou no seu projeto de forma madura, estratégica e que tem condições de executá-lo com segurança. E isso, para a banca, vale ouro. Bora seguir. Primeiro pilar da sua metodologia é a natureza da pesquisa, ou seja, qual é a essência do seu trabalho. Aqui a gente classifica se a pesquisa é básica ou aplicada. E essa escolha diz muito sobre a sua postura acadêmica e a expectativa de impacto do seu estudo. Pesquisa básica é aquela voltada para o avanço do conhecimento teórico. Ela não se preocupa necessariamente em resolver um problema prático imediato. Ela busca entender melhor conceitos, fundamentos, princípios, debates doutrinários. Então, por exemplo, a análise da principiologia constitucional da liberdade de expressão no Brasil. Eu estou orientando um projeto que está falando disso. Aqui o objetivo é contribuir com o debate sobre um princípio. Já a pesquisa aplicada tem um foco no problema prático, concreto, que pode ou deve ser enfrentado com base nos resultados da sua investigação. Ela tem uma preocupação direta com a realidade, ela quer propor melhorias, soluções, interpretações que vão influenciar na prática do direito. Por exemplo, a responsabilidade civil das plataformas digitais por discurso de ódio, limites à luz da jurisprudência do STJ. Poderia pegar do STF, poderia pegar do Tribunal XYZ. A minha aluna escolheu o STJ. Ela entrou, esse projeto já foi aprovado. Então aqui a pesquisa se volta a um problema real e atual, com potencial de aplicação prática. É importante deixar claro, uma não é melhor que a outra. O que importa é que você saiba qual se aplica melhor ao seu projeto.
E principalmente que isso esteja alinhado com os seus objetivos e com o seu problema de pesquisa. A natureza do seu projeto ela não precisa ser decorada nem disfarçada com frases difíceis. Você pode escrever algo direto. Olha, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada voltada à análise do impacto prático de decisões judiciais recentes sobre o tema X, Y, Z que você está escrevendo. Lembre-se, o avaliador não quer ser surpreendido com uma pesquisa que se propõe teórica, mas termina propondo mudanças práticas, ou que se diz aplicada, mas não analisa nenhuma realidade concreta. A coerência aqui é essencial. Então escolhe a natureza certa e deixe isso claro no seu texto. Isso mostra que você entende o lugar da sua pesquisa no universo acadêmico e jurídico, certo? Vamos em frente. Depois que você definiu a natureza da sua pesquisa, você vai para o segundo critério de avaliação, os objetivos da pesquisa. Ou seja, o que exatamente você pretende alcançar com o seu trabalho. Aqui a metodologia se divide em 3 categorias principais. Você pode ter uma pesquisa exploratória, né? Esse tipo ele vai ser ideal quando você está lidando com um tema novo, ainda pouco discutido ou pouco delimitado na literatura jurídica. É uma pesquisa que busca abrir caminho, entender os contornos do fenômeno e levantar hipóteses iniciais. Por exemplo, explorar os desafios regulatórios do metaverso no direito brasileiro, ou seja, quando há pouca base consolidada e você quer mapear o território. Sua pesquisa também pode ser descritiva. Né? A descritiva ela é usada quando você já tem um campo mais delimitado, com referências, e você quer descrever, sistematizar, classificar um fenômeno, uma decisão judicial, um processo normativo, etc. Você não está tentando descobrir uma coisa totalmente nova. Você quer mostrar como algo funciona ou se organiza. Por exemplo, descrever os padrões de decisão do STF sobre liberdade religiosa entre 2010 e 2023. Bem específico, né? A sua pesquisa pode ser explicativa. A explicativa ela é a mais sofisticada e geralmente a que mais agrada a banca, porque aqui você tenta entender causas, consequências e relações entre as variáveis. Então você vai além de só identificar e descrever, você quer saber o porquê das coisas. Então, por exemplo, analisar os fatores que influenciaram a mudança de posicionamento do STJ sobre responsabilidade civil por abandono afetivo. Você pode até combinar esses tipos. É comum uma pesquisa começar com uma fase exploratória, seguida de uma abordagem descritiva ou explicativa, mas o importante é deixar claro o papel principal da sua pesquisa. Evite frases genéricas, do tipo, a presente pesquisa tem como objeto abordar o tema X de forma geral. Não, isso não diz nada. Prefiro escrever essa é uma pesquisa de caráter explicativo que busque compreender as razões pelas quais Ser direto na classificação dos objetivos dá segurança para quem avalia e mostra que você tem domínio sobre o que você está fazendo. Bora para o próximo bloco. Vamos falar de abordagem metodológica. Aqui, você já sabe qual é a natureza da sua pesquisa, você já sabe quais são os seus objetivos, e a próxima pergunta metodológica é como você vai tratar os dados. Isso nos leva à classificação quanto à abordagem, que pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. Uma abordagem qualitativa é, de longe, a mais comum nas pesquisas jurídicas. E você vai entender por quê. Na abordagem qualitativa, o foco não está em número. E o direito é uma ciência humana. Geralmente, o cara que faz direito odeia números. E o foco aqui são números. O foco aqui não são números, eles são significados, interpretações, discursos, construções teóricas e normativas. É o tipo de pesquisa que busca compreender a lógica por trás dos fenômenos jurídicos, sociais e institucionais. Então, por exemplo, analisar à luz da hermenêutica constitucional os discursos judiciais sobre a laicidade do Estado. Arrasou. Então aqui você está interessado na forma como as decisões são fundamentadas, não na quantidade de vezes que uma determinada tese foi usada. Mas é claro que a sua abordagem pode ser quantitativa. Ela é menos comum no direito, mas ela é muito valorizada quando ela é bem aplicada.
Na abordagem quantitativa, o pesquisador trabalha com dados numéricos, com tabelas, gráficos, porcentagens, estatísticas. Ela pode ser usada, por exemplo, para demonstrar a frequência de determinada decisão, a evolução legislativa em números, ou até mesmo para aplicar questionários com respostas mensuráveis. Então, por exemplo, analisar estatisticamente as decisões sobre alienação parental do TJ de São Paulo entre 2015 e 2022. Se você tiver acesso a bases de dados confiáveis e souber o que você está fazendo, a abordagem quantitativa ela vai dar um peso empírico fortíssimo para a sua pesquisa. E você tem a abordagem mista, né? Aqui você vai combinar os dois caminhos. Você pode começar com uma análise quantitativa, por exemplo, o levantamento das decisões sobre o tema X, e a partir disso fazer uma leitura qualitativa mais aprofundada de alguns casos específicos. Só precisa deixar isso bem claro no texto. Então a dica aqui é: não escolha uma abordagem só porque ela soa bonita. Escolha a que melhor responde ao seu problema de pesquisa. Se a sua pergunta exige análise de conteúdo, argumentação e interpretação jurídica, você vai com a qualitativa. Se a sua pergunta pede levantamento de dados, frequência, comparação de números, vai com a quantitativa. Se quer as duas coisas e tem fôlego para isso, vai com a mista. Mas escolha com clareza e escreva de forma direta. Por exemplo, trata-se de uma pesquisa qualitativa voltada à análise do conteúdo argumentativo das decisões judiciais, papapá. Pronto, nada de complicar. A banca, ela só precisa ver que você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo daquele jeito. Bora para o próximo pilar, que são as técnicas de pesquisa, né? Agora que você já sabe qual é a abordagem de sua pesquisa, a gente entra em uma das decisões mais importantes da sua metodologia. Quais técnicas você vai usar para levantar e analisar os dados? Então, no direito, as técnicas mais comuns são 5. E você precisa escolher aquelas que fazem sentido para o seu problema de pesquisa e para os seus objetivos. Revisão bibliográfica é a base de quase toda pesquisa jurídica. Você vai trabalhar com livros, com artigos científicos, dissertações, teses, relatórios e outros documentos publicados. A ideia aqui é reunir e sistematizar o que os principais autores e autoras já escreveram sobre o seu tema. Por exemplo, será realizada uma revisão bibliográfica com foco nos principais estudos sobre responsabilidade civil digital no ordenamento jurídico brasileiro. Só atenção, revisão bibliográfica não é encher o texto de citação a esmo. É saber organizar o pensamento dos autores e identificar os principais debates. Análise documental. Aqui você vai trabalhar com documentos primários. Estou falando de leis, regulamentos, pareceres, atas, projetos de lei, portarias, resoluções administrativas. Essa técnica ela é especialmente útil quando o seu projeto envolve interpretação ou comparação de normas jurídicas ou institucionais. Então, por exemplo, serão analisados os projetos de lei apresentados no Congresso Nacional entre 2018 e 2023 sobre o tema X. Pesquisa jurisprudencial. Se você vai trabalhar com decisões judiciais, essa é a sua técnica. A pesquisa jurisprudencial ela pode ser quantitativa, frequência de decisões, ou qualitativa, a análise da fundamentação jurídica. Você só precisa dizer qual tribunal vai ser analisado, qual o período e qual o filtro temático que vai ser aplicado. Então, por exemplo, serão examinadas decisões do STJ proferidas entre 2015 e 2022 sobre guarda compartilhada em contexto de violência doméstica. Fim. Estudo de caso. Essa técnica é usada quando você escolhe um ou poucos casos específicos para analisar com profundidade. Pode ser uma decisão emblemática, um processo concreto, uma atuação institucional. O foco aqui é profundidade e não quantidade. Então, por exemplo, será realizado um estudo de caso da ADI número tal, que trata da inconstitucionalidade, sei lá, do bloqueio judicial de redes sociais. Eu não sei se existe uma ADI nesse sentido, pessoal. Esse não é exemplo que eu tenho aqui, não. Foi da minha cabeça agora. Foi de improviso, certo? E a pesquisa empírica ela já vai ser bem menos comum no direito, e justamente por ser bem menos comum, ela é muito poderosa se ela for bem aplicada. Que aqui você vai ter entrevista, questionário, observação direta. E se você vai usar dados primários coletados por você, isso precisa estar descrito com muita clareza e responsabilidade ética.
E toma cuidado, porque às vezes você precisa passar pelo comitê de ética e pesquisa da universidade para a qual você está aplicando, antes até de submeter o projeto. Então, por exemplo, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com defensores públicos atuantes na área de execução penal, sei lá. Então a dica aqui é, não escolha técnica demais. Escolha bem. É melhor usar uma técnica bem aplicada e bem justificada do que você tentar fazer tudo e acabar ficando superficial. E aí, na próxima parte, a gente vai ver como explicar os critérios de análise, ou seja, como você vai interpretar o material que você vai coletar. Bora! Depois de definir quais técnicas você vai usar para levantar os dados, agora é a hora de você mostrar como você vai analisar o material coletado. Isso é o que a gente chama de critérios de análise. Aqui você precisa responder a seguinte pergunta: diante do material que eu vou reunir, como eu vou interpretar, organizar e extrair sentido disso tudo? Essa parte da metodologia mostra a lente que você vai usar. A banca quer entender com que base teórica, com que delimitação e com que estrutura você pretende trabalhar os dados, documentos ou decisões selecionadas. Vamos por partes. Recorte temporal ou espacial. Você precisa dizer em que período ou contexto você vai concentrar sua análise. Nada de dizer, vou analisar as decisões do STF dos últimos 30 anos. Cara, isso é impraticável. Escolha um recorte realista. Serão analisadas decisões proferidas entre 2020 e 2025 sobre o tema X. Se tiver um recorte espacial, focar-se-á em decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Marco teórico de referência. Aqui você vai conectar a sua metodologia com a sua teoria. Você pode dizer que vai analisar as decisões à luz da hermenêutica constitucional, da teoria da argumentação do Alexis, da teoria do risco, do princípio da dignidade da pessoa humana, enfim, entre outras. O importante é você mostrar que a sua análise não é achismo, mas sim fundamentada num referencial sólido. Categorias jurídicas ou sociais, quais são os elementos que você vai observar dentro dos dados? Você vai analisar padrões de fundamentação, citações a normas internacionais? Você vai mapear a aplicação de um determinado princípio? Então, por exemplo, serão observadas as referências ao princípio da vedação ao retrocesso nas decisões selecionadas. Etapas de análise. Se a sua análise for mais longa ou mais complexa, vale a pena você indicar quais são as etapas. Então, por exemplo, a análise será dividida em 3 etapas. Na primeira, eu vou identificar as decisões relevantes. Na segunda, eu vou classificar elas por tema. E na terceira, eu vou examinar a fundamentação jurídica. A parte dos critérios de análise ela é fundamental para você dar solidez e coerência para a sua metodologia. Ela mostra que você não está só reunindo dados ou decisões, mas que você sabe o que você vai fazer com esse material e por quê. E o melhor, ela prepara o caminho para uma discussão bem feita lá na dissertação. Quem pensa bem a análise aqui tem bem menos dor de cabeça lá na frente. E aí a gente vai ter maior facilidade. Você vai ajudar a facilitar o trabalho do seu orientador. E a banca quer que você facilite o trabalho do seu orientador. Concorda comigo? Agora, a delimitação do objeto de pesquisa ela é uma das partes mais negligenciadas por quem está escrevendo um projeto e uma das que mais faz diferença na hora da avaliação. Aqui você precisa mostrar que você sabe exatamente onde o seu projeto começa e onde ele termina. Sem isso, a metodologia perde força. O projeto parece genérico, o avaliador perde a confiança no que você está propondo. Eu tive uma professora na UF que ela usava uma expressão muito legal. Ela falava assim, seu projeto não pode sair do nada e ir para lugar nenhum. Então, quando você escreve que você vai estudar o direito ambiental no Brasil contemporâneo, a banca imediatamente ela pensa, tá, mas qual aspecto, qual período, qual recorte, qual enfoque, qual abordagem? Vai olhar a doutrina? Vai olhar a jurisprudência, prática legislativa?
Um recorte vago, ele transmite insegurança e dá a impressão de que você está tentando abraçar o mundo. E isso é um dos principais motivos de reprovação. Delimitar bem o objeto é mostrar maturidade acadêmica. É como dizer, eu sei que eu não posso dar conta de tudo, então eu escolhi este ponto específico, neste espaço e tempo determinados, para investigar com profundidade. Exemplos ruins. O direito penal brasileiro e sua evolução. As decisões do STF sobre liberdade de expressão. O princípio da dignidade humana no ordenamento jurídico. Esses 3 exemplos eu tirei de projetos que eu já orientei e olhei e falei, opa, peraí, vamos mexer nisso aqui. E aí como que fica mais bem delimitado? A aplicação do princípio da insignificância em decisões da 6ª turma do STJ entre 2018 e 2023. Olha o tanto que ficou melhor. As manifestações do STF sobre liberdade de expressão no contexto de bloqueio de perfis políticos em redes sociais entre 2020 e 2022. Naquele contexto da pandemia. E depois de 2022 ainda deu mais pano para manga ainda, né? Que teve a polêmica lá com Elon Musk, etc. Bloqueou o Twitter, o X, né? Agora chama X. A abordagem do princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência do TJ de Minas Gerais em ações de fornecimento de medicamento entre 2019 e 2021. Esse foi um projeto que eu orientei, eu não lembro agora se foi para a FMG ou para a PUC de Minas. Aí foi lá para Belo Horizonte. Então, você percebe a diferença? A delimitação ela transforma uma ideia ampla num objeto pesquisável. E a partir dessa delimitação, você consegue montar uma metodologia viável, enxuta, clara e que demonstra domínio do campo. E aí a dica final aqui, escreva a sua delimitação como se você estivesse explicando para alguém que não é do direito. Se essa pessoa entender exatamente o que você pretende estudar, o texto está bom. Se não, precisa refinar. Delimitar bem é mostrar para a banca que você vai fundo e não raso em tudo. Você vai fundo em uma coisa e não raso em tudo. Bora para a próxima. Vamos aprender agora como escrever a seção metodológica completa do seu projeto. Veja bem. Acho que eu passei o slide 2 vezes. Volta para trás. Pronto. Agora que você entendeu os pilares da metodologia, né, o tipo de pesquisa, as técnicas, os critérios de análise, a delimitação do seu objeto, chegou a hora de aprender como escrever essa seção de forma clara, direta e com autoridade. A meta aqui é que você consiga, ao final dessa aula, redigir a sua metodologia sem travar, sem floreio, sem cópia, com a sua cara e com a sua lógica. A estrutura mais segura é construir um parágrafo que combine os 4 elementos principais da metodologia numa ordem lógica e fluida. Vamos ver como que isso funciona com um exemplo prático aplicável a qualquer área do direito. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada com objetivo específico e abordagem qualitativa voltada à compreensão dos fundamentos jurídicos adotados pelo STF em decisões relativas à liberdade de expressão em redes sociais. Serão utilizadas como técnicas de pesquisa, revisão bibliográfica e análise jurisprudencial com base no referencial teórico da teoria da argumentação jurídica. O material analisado compreenderá decisões proferidas pelo STF entre os anos de 2020 e 2023 relacionadas ao bloqueio de perfis de agentes políticos. Os dados serão interpretados à luz dos princípios constitucionais da liberdade de expressão, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso, observando os padrões argumentativos utilizados nas fundamentações dos votos. Olha que lindo que isso ficou. Eu só não coloquei exatamente assim no slide porque tem direito autoral envolvido, né, que é o projeto de uma pessoa que eu orientei. Mas vamos destrinchar. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada. Você já começa definindo a natureza do seu trabalho. Com objetivo explicativo e abordagem qualitativa. Você mostra a finalidade e a forma de tratar os dados. Voltada à compreensão dos fundamentos jurídicos adotados pelo STF. Aqui se apresenta o objeto e o foco da sua análise. Utilizadas como técnicas de pesquisa, revisão bibliográfica e análise jurisprudencial. Então, clareza nas ferramentas, com base no referencial teórico da teoria da argumentação jurídica. Você posiciona o seu olhar.
Decisões proferidas entre 2020 e 2023 relacionadas ao bloqueio de perfis de agentes políticos. Você trouxe uma delimitação temporal e temática. Dados serão interpretados à luz dos princípios X, Y, Z. Você trouxe critérios de análise com base constitucional. Você pode ajustar isso para o seu tema, trocar o tribunal, mudar o marco teórico, incluir outro tipo de técnica, mas o esqueleto é esse. E ele funciona, porque ele entrega clareza, método e viabilidade. Evite frases soltas do tipo a pesquisa será de método dialético ou serão utilizados métodos diversos. Isso só gera dúvida. É por isso que eu nem incluí nessa aula específica os métodos de abordagem. O método dedutivo, como que ele funciona, o indutivo, como que ele funciona. Porque isso não é tão importante quanto você deixar o negócio bonitinho. É claro que lá no método Jurispes a gente estuda isso, mas não é o mais importante. Porque às vezes isso só vai gerar dúvida, né? O que a banca quer é ler e entender o seu plano de pesquisa em 20 segundos. Se ela consegue fazer isso, você já ganhou ponto. Se ela não consegue, opa, red flag, né? Já liga o alerta. E na próxima parte a gente vai, no próximo slide, né? A gente vai falar das dúvidas mais comuns que surgem sobre a metodologia, né? Aquelas que todo mundo tem, mas nem sempre tem coragem de perguntar, né? Bora! Pessoal, todo mundo tem dúvida quando chega na parte metodológica, e é normal. Afinal, essa é a parte em que você precisa tomar decisões concretas, e não apenas descrever o que você leu ou o que você pensa. E nessa semana eu recebi várias mensagens no privado de alunos com perguntas recorrentes, que provavelmente também são as suas. Então eu vou compartilhar aqui as mais comuns e as respostas diretas que vão te ajudar a caminhar com mais segurança. Vamos lá. Preciso usar mais de uma técnica de pesquisa? Não. Você pode usar uma única técnica, desde que ela seja bem escolhida e bem justificada. Se sua pesquisa se sustenta com uma revisão bibliográfica robusta ou com uma análise jurisprudencial focadaça ali, isso já é suficiente. O erro é você usar várias técnicas só para parecer sofisticado sem saber como aplicar nenhuma delas. Gente, menos é mais. Clareza e profundidade valem mais do que volume. Posso combinar estudo de caso com jurisprudência? Pode, e muitas vezes é uma excelente estratégia. O estudo de caso no direito, ele pode ser, por exemplo, a análise profunda de uma única decisão emblemática ou de uma sequência de decisões sobre um mesmo tema em um tribunal específico. Mas presta atenção. Se você for usar essa abordagem, você precisa mostrar por que aquele caso foi escolhido e o que ele revela de importante sobre o objeto do estudo. Tem problema usar metodologia parecida com a do meu TCC? Depende. Se a metodologia do seu TCC foi bem feita e se adapta ao seu novo objeto de pesquisa, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, o projeto de mestrado ele exige mais rigor, mais profundidade, mais sofisticação na análise. Você não pode simplesmente repetir o texto do TCC, você precisa adaptar, aprofundar, mostrar amadurecimento. Que a banca percebe quando a metodologia foi reciclada sem nenhum critério. Se você aprendeu com o que você fez no TCC e evoluiu a partir dali, aí legal, aí é um ponto positivo. Então percebe que a resposta depende. Tem que colocar autores na metodologia? Sim, mas com equilíbrio. Você pode citar autores que sustentem a abordagem que você está adotando. Eva Maria Lacatus, Gil, Severino, Minayo, Flick, ou nomes mais específicos da área jurídica, Alexi, Dworkin, Lenny Streck, etc. Mas o foco da sessão metodológica não é mostrar quem você leu, e sim mostrar como você vai executar a pesquisa. Então cite autores só quando for necessário para justificar uma escolha. Evite excesso de doutrina aqui. Essas dúvidas, gente, elas mostram que a metodologia, embora ela pareça uma parte técnica e fechada, ela é, na verdade, um espaço de escolha, de estratégia e de autoria. Você não está preenchendo um formulário, você está escrevendo o roteiro da sua pesquisa. E quanto mais você entende esse roteiro, mais autoridade você demonstra e maior a sua chance de aprovação. E aí na próxima parte, no próximo slide, a gente vai conversar sobre os erros fatais, né, que mais reprovam projetos na metodologia. Segura firme! Vamos lá!
Se tem uma parte do projeto que a banca não perdoa deslize, é na metodologia, certo? Porque ela revela, sem maquiagem, se o candidato sabe o que ele está fazendo ou se ele está apenas repetindo fórmulas prontas. E aí é aqui que a comissão percebe se a sua resposta, se a sua proposta é viável, coerente, executável, ou se ela é só um monte de palavras organizadas numa tentativa desesperada de parecer técnica. Por isso, nesse slide, nós vamos direto ao ponto. Quais são os erros fatais na metodologia que derrubam até projetos bons? Copiar e colar a definição de metodologia na internet. Esse é clássico. O aluno pesquisa metodologia de projeto de pesquisa no Google, copia um parágrafo com palavras difíceis, muda o tempo verbal, cola no projeto. Ou pede o ChatGPT para fazer. Só que a banca lê dezenas de projetos, ela já viu esse mesmo parágrafo em outras 20 versões. Resultado? Não tem credibilidade. A metodologia ela precisa soar como sua. Simples, direta, encaixada com o tema. Ficar só na teoria e não mostrar como vai aplicar é outro erro comum, é transformar a metodologia em uma aula de epistemologia. Né? O aluno escreve 3 parágrafos explicando o que é método dedutivo, o que é pesquisa qualitativa, o que é estudo de caso, mas em nenhum momento ele diz o que ele vai fazer de fato. Gente, metodologia não é aula teórica, é plano de ação. Você precisa mostrar o que você vai fazer, como, onde, quando e com base no quê. Usar a palavra difícil, sem saber o que significa, a banca vai te derrubar na entrevista. Então, quando alguém escreve, a presente pesquisa utilizará a metodologia dialético-hipotético-indutiva com abordagem sistêmica crítica da complexidade aplicada ao paradigma pós-moderno, a banca simplesmente não vai te levar a sério. Ah, Gabriel, mas eu sei o que eu estou falando, eu consigo sustentar isso na hora. Tudo bem, mas a banca não vai se interessar por você. Eu te falei para vocês em outra aula que eu tive um orientando que ele reprovou 8 vezes. Aí ele me procurou, falou, Gabriel, eu sei o que eu tô fazendo. Qual é o meu... Por que eu não tô entrando? Eu olhei e falei, você não tá entrando porque você tá demonstrando que você sabe demais. E a banca não quer um cara que sabe demais. Porque ela quer lapidar um diamante bruto. Lá dentro. Então não é o uso de palavra difícil, mesmo que você saiba o que está falando, que vai transmitir autoridade. É a clareza com que você explica as suas escolhas metodológicas. Não conectar o método ao problema, né, aos objetivos. A metodologia ela tem que dialogar com o que foi apresentado antes. Se o seu projeto de pesquisa é sobre decisões do STF, mas a sua metodologia não menciona análise jurisprudencial, tem algo errado. Se os objetivos são explicativos, mas você propõe uma pesquisa descritiva, tem incoerência. Coesão é tudo. O texto precisa ter lógica de construção do começo ao fim. Apresentar uma metodologia genérica que serve para qualquer projeto. Né? Se a banca lê sua metodologia e pensar isso aqui poderia estar em qualquer trabalho de direito, ela vai considerar que você não pensou com profundidade. Metodologia genérica é projeto fraco. Ela precisa estar alinhada ao seu objeto e ao seu recorte. Então, evitar esses erros já te coloca à frente de uma boa parte dos candidatos. Lembre-se, você não precisa ser um especialista em metodologia acadêmica, mas você precisa ser um especialista no seu projeto e mostrar que você sabe como executá-lo. No próximo slide, eu vou te contar o melhor momento para escrever essa seção e por que planejar desde o início faz toda a diferença. Bora! Um segundo. É isso aqui. Pessoal, existe um erro estratégico, tá, que muita gente comete quando escreve a metodologia, né, que é tentar redigir essa parte logo no começo da elaboração do projeto. É claro que é importante você pensar nela desde o início, eu estou falando isso desde o começo da aula, você precisa saber como você vai executar a sua pesquisa antes de propor qualquer coisa. Mas a escrita da metodologia, o texto final mesmo, tem que ser a última coisa que você faz. Por quê? Porque a metodologia é a cola que vai ligar os elementos do seu projeto.
ela precisa estar completamente conectada com o problema de pesquisa, com os objetivos, com a justificativa. E você só tem total clareza dessas partes depois que elas estão devidamente amadurecidas e redigidas. Então aqui vai a dica de ouro. Planeje a sua metodologia desde o início, mas escreva ela por último. No início do processo, você monta um rascunho com o tipo de pesquisa que você quer fazer, com as técnicas que você está pensando em utilizar, um esboço de critérios de análise, uma ideia inicial de delimitação. Essas anotações elas vão te orientar durante toda a construção do projeto. Mas só depois que o problema de pesquisa tiver afiado, os objetivos bem formulados e a estrutura do texto consolidada, é que você deve sentar e redigir a seção metodológica com clareza. E por que isso funciona tão bem? Porque isso evita contradições. Evita aquela situação em que o aluno escreve na metodologia que vai fazer uma análise jurisprudencial, mas os objetivos só falam de autores. Ou afirma que a pesquisa é explicativa, mas lá na introdução trata o tema como se fosse puramente exploratório. A metodologia tem que ser o ponto alto da coerência do projeto. E para isso você precisa ver o todo antes de fechar a rota. E aí uma dica bônus, né? Escreva a sua metodologia como se você estivesse explicando o seu plano para o orientador mais exigente do mundo. Já para o seu orientador do mestrado, não é para a banca mais não. Não é para o Gabriel, não é para a banca, para o seu orientador, quando você já está lá dentro. Imagine que ele vai te perguntar como você vai levantar seus dados. Por que você escolheu esse período? Qual teoria sustenta essa análise? Como esse método responde ao seu problema? Se a sua metodologia responde tudo isso com firmeza, sem gaguejar, ela está pronta. Caso contrário, precisa de mais uma volta no planejamento. Certo? A gente vai encerrar aqui com um checklist na metodologia. Uma lista rápida, né, para você bater o olho e saber se a sua metodologia está pronta para ser entregue. Antes de finalizar o projeto, você tem que dar essa última olhada na sua seção metodológica com um olhar crítico mesmo. De preferência com um checklist pronto. Não adianta nada você escrever uma metodologia com termos bonitos se ela estiver incoerente, mal conectada com o resto do projeto ou tecnicamente fraca. A banca não quer ver um texto com cara de artigo científico, ela quer ver um plano claro, factível, bem articulado. Esse checklist que eu vou apresentar agora, ele vai te ajudar a verificar se a sua metodologia está completa, sólida e aprovada nos bastidores antes mesmo de chegar às mãos da banca. E o melhor, ele é simples, né? Nada de decoreba, de compilação, de complicação também. São 4 perguntinhas que você precisa responder com sim, bem firme, sem hesitar. Primeiro, tá claro o que você vai fazer? Leia sua metodologia como se você fosse de fora. Pede alguém de fora para ler. Alguém que não é do direito. Se mesmo assim for possível entender o que exatamente você vai fazer, bingo. Você descreveu os passos, as técnicas, o tipo de pesquisa, a abordagem. Se alguém perguntar o que essa pessoa vai fazer, a resposta está ali, explícita. Se não está claro, não está pronto. Se está claro, vai para a segunda perguntinha. Está explicado como você vai fazer? Não basta dizer, vou analisar a jurisprudência. Você tem que explicar de qual tribunal, de qual período, usando quais critérios, com base em que teoria. Isso vale para qualquer técnica, tá? O como é o coração da sua metodologia. Sem ele, ela vira só uma lista de intenções genéricas. Então não diga só o que vai fazer, diga como. Tem base teórica? Você mencionou algum marco teórico que sustenta a sua escolha metodológica? Mesmo de forma breve, você deixou claro que há uma lógica por trás das suas decisões temáticas, das suas decisões técnicas? Lembra, não é sobre citar 10 autores. É sobre mostrar que o seu método está alinhado com a teoria, que você não está tirando da sua cabeça. A banca quer ver embasamento e não chute. Está conectado com o problema e os objetivos? Essa é a pergunta mais importante da checklist. Tudo que você propõe na metodologia responde diretamente ao problema de pesquisa? Cada técnica, cada critério de análise, cada recorte, tudo está ali para atingir os objetivos específicos e responder a uma pergunta central? Se a metodologia parecer desconectada do restante do projeto, ela perde força, a banca vai perceber. Mas se ela fecha com o problema e os objetivos como
uma engrenagem bem ajustada, você passa a impressão de alguém que domina o processo inteiro. Se você respondeu sim a todas essas perguntas, parabéns, sua metodologia está muito acima da média. Se ainda ficou em dúvida em algum ponto, tudo bem, volta, ajusta, melhora, entrega com confiança. Na próxima parte a gente finaliza com chave de ouro, né? Segura firme que a reta final está chegando. Então, parabéns por ter chegado até aqui, mestre. Agora que você já aprendeu a montar uma metodologia sólida, clara, coerente, é hora de entender o que fazer com esse conhecimento todo. A primeira coisa que eu preciso dizer é: você não precisa ter todas as respostas agora, mas você precisa de plano. Talvez, mesmo depois de tudo que você viu nessa aula, você ainda esteja com aquela sensação de ok, entendi, mas será que eu consigo aplicar isso no meu projeto mesmo? A resposta é sim, você consegue, tá? Porque agora você tem os elementos essenciais, os 4 pilares da metodologia, os critérios de análise, o caminho das técnicas e a lógica por trás da delimitação. Só que saber o que fazer é só uma parte do jogo. A outra é começar a fazer. E nesse ponto vem a diferença entre quem fica travado e quem entrega o projeto antes do prazo. Se você aplicar o que você viu aqui, passo a passo, sem pular etapa, você vai escrever uma seção metodológica que a banca vai respeitar. Porque ela vai perceber que você tem domínio técnico, clareza de raciocínio e um projeto com uma viabilidade real. E isso já te coloca muito à frente de quem ainda está copiando e colando texto genérico na internet. Mas além disso, eu preciso te lembrar de uma coisa. Você não está sozinho. Faz parte do processo ter dúvida, sentir insegurança, reescrever. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está tratando o seu projeto com seriedade. E se você seguir esse caminho com consistência, você chega lá. O mestrado não é um prêmio para quem é mais inteligente. Ele é uma vaga para quem tem método, clareza e constância. Então, a partir de agora, o que eu te convido a fazer é o seguinte: retoma o seu projeto. Revisa com os olhos que você tem agora. Identifica onde a metodologia precisa de ajuste. Escreve com base nas 4 perguntas da checklist. Mostra para alguém de confiança, ou me chama no privado que eu te ajudo a revisar. Entrega com segurança, sabendo que você fez do jeito certo. A metodologia pode até parecer a parte mais difícil no começo, mas depois que você aprende a dominar essa etapa, tudo se encaixa. E se você achou que essa aula foi densa, direta, transformadora, aguenta firme porque nós temos um impacto ainda maior. Vamos junto, até o final, seu projeto vai ser aprovado. Certo? Segura que o melhor ainda está por vir. Nós chegamos ao fim da nossa terceira aula do nosso projeto. E se você ficou até aqui, a gente e pensou que parava por aqui, não. O melhor ainda está por vir. Depois dessa aula, eu preparei algo muito especial para você que ficou até aqui comigo. E olha, eu só vou abrir isso para quem realmente está comprometido, porque não faz sentido eu entregar uma jornada completa para quem só assiste. Eu quero caminhar com quem executa. E na próxima semana eu vou voltar aqui no grupo para te revelar uma condição única, exclusiva para quem está nessa imersão desde a aula 1, que viu o valor, que fez anotações, que está pensando diferente sobre o projeto de pesquisa. Você vai descobrir como continuar essa jornada ao meu lado, com ainda mais profundidade, como ter acesso a uma trilha guiada com acompanhamento estratégico e como transformar todo esse conteúdo em resultado prático com foco real na aprovação. Mas presta atenção, tá? Essa condição vai ter tempo e vagas limitadas, sério. Não é jogada de marketing, não. É critério de seleção. Porque eu faço questão de acompanhar de perto e não dá para fazer isso com todo mundo. Se você sentiu que essas aulas te ajudaram, clarearam, destravaram, imagina o que pode acontecer quando você tiver o método completo, com acompanhamento, material e direcionamento profissional em cada etapa. Então fica ligado no grupo. Na próxima semana eu vou voltar. E quando voltar, eu vou voltar com tudo, certo? Spoiler dado, agora é com você. Se você quiser me contar o que você achou, meu privado tá aberto, nós estamos juntos e nós vamos para cima,
porque agora é jogo de gente grande. E só lembrando aqui, antes de encerrar, né, os erros fatais que você deve evitar, não tem um tema vago ou genérico demais, seu problema tem que ser claro, sua metodologia não pode ser confusa, não pode ter falta de organização visual, seu projeto tem que ter começo, meio e fim, né? Lembra da nossa aulinha da ABNT, certo? E se você ficou até aqui, muito obrigado, me chama no privado, conversa comigo, me dá seu feedback, me passa as suas impressões sobre a nossa semana e aguarda no grupo, porque eu estou batendo um papo com a galera aqui, com os meus sócios, com a minha esposa, para a gente poder chegar numa condição muito especial para você ter acesso ao método Jurispes e continuar a sua jornada sendo acompanhada por mim. Tá bom? Um grande abraço, bora para cima e até breve. Tchau, tchau.